Salve, salve, galera! Será que você já reparou que na época de Natal a gente fica muito mais compreensivo, muito mais calmo, muito mais humano? O que será que acontece? Vamos lá sair aqui da casinha do Papai Noel e eu quero explicar o que realmente acontece dentro do seu cérebro. Como sempre, a explicação está dentro de nós mesmos e é exatamente isso que eu vou te explicar, até porque este sentimento, este espírito natalino, ele sim pode ser estendido para o restante do ano, desde que você entenda o que o gerou em primeiro lugar, que é isso que a gente vai discutir no capítulo de hoje. Então, se você está curioso e quer saber, sempre dê uma curtida e vamos embora para a discussão. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos nossos capítulos para você aprender como o seu cérebro influencia o seu comportamento e colocar o seu cérebro para trabalhar a seu favor. Hoje então falaremos sobre essa tal mudança de comportamento que a gente vê, a gente sente em nós mesmos e nas pessoas que estão ao nosso redor quando a gente sente que está chegando perto do Natal, da virada de ano. Como é que pode, né? Tudo é igual ao redor, porém as pessoas são completamente diferentes. O que será que acontece dentro de nós mesmos? Tem gente que vai achar que basicamente é algo externo que muda, mas na verdade o externo ele só muda porque todas as pessoas elas internamente passam a ser diferentes e a somatória de pessoas diferentes por conta de algo que eu já vou te explicar faz com que pareça que a mudança realmente foi externa, mas ela realmente foi interna, uma somatória de pessoas que tiveram um sentimento diferente, uma sensação diferente, assim como a chance é muito alta de você estar sentindo este sentimento neste exato momento. Então, por que não levá-lo para o restante do nosso ano? Porque é um sentimento que faz com que o dia seja mais leve, mais gostoso, mais carinhoso. Parece que realmente as coisas ficam mais gostosas. E sim, é no nosso cérebro esta mudança. Afinal, existem diversos elementos ao nosso redor que ocasionam mudanças no nosso estado mental. Um exemplo que seguramente você conhece é a motivação. O que é essa tal de motivação? Basicamente, ela acontece quando algum pensamento que você tem te faz pensar de uma forma diferente, acreditar que o futuro pode ser diferente, pode ser melhor, e isso te motiva, te faz sentir prazer no presente, por mais que você esteja imaginando um futuro melhor. Ou seja, por exemplo, quando você descobre uma oportunidade de negócio, de ganhar dinheiro, muita gente fica motivada. Não porque a pessoa já ficou rica, mas porque ela pensou nesta possibilidade. Ou seja, olha só como é interno. Um sentimento de que as coisas podem melhorar mudam drasticamente o sentimento que a pessoa tem. E isso, inclusive, toma espaço dos pensamentos anteriores, às vezes até pensamentos negativos, ou até, às vezes, aquela mesmice, aquela rotina que a gente tem no nosso dia a dia. E o Natal e o final de ano tem uma série destes elementos que mudam esse nosso estado mental e eles acontecem todos em conjunto. E por conta disso, isso afeta drasticamente o nosso estado emocional, deixando sim o nosso dia mais leve. Então, quais são eles? Basicamente, são 3 os elementos principais. Vamos para eles. E o primeiro deles é que basicamente há uma quebra de padrão. No final de qualquer coisa, há uma mudança de perspectiva. Por exemplo, no final de um filme, a gente espera algo diferente. A final de um campeonato de futebol, ela é recheada de expectativa. As pessoas assistem com muita expectativa. A corrida final de um campeonato de Fórmula 1, ela é recheada de expectativa. Ou seja, sempre que nós estamos no final, a expectativa é drasticamente elevada. O padrão muda. Não é apenas mais um mês, este é o mês de encerramento de um ciclo e o cérebro automaticamente eleva a atenção e eleva a intensidade simplesmente por ser o final e a gente querer saber como aquilo vai ser concluído. O segundo ponto é que basicamente há uma mudança drástica de foco. A mente ela começa a ir para coisas positivas, como por exemplo, festas, presentes, jantares, a ceia, a árvore de Natal, as luzes, os encontros, os abraços e automaticamente as coisas ficam todas decoradas. Aí quando a gente começa a perceber isso, as coisas mudaram, o visual mudou e o nosso pensamento também muda. Isso faz com que a gente saia da rotina e a gente comece de fato a ver as coisas de um jeito diferente, colocando o nosso cérebro em um padrão diferente também. E é exatamente esta quebra de padrão que tira o seu pensamento daquilo que mais te aflige no seu dia a dia. Talvez um problema, talvez mais uma vez aquela rotina que você já sabe exatamente o que esperar, só que dessa vez não é aquilo que você esperava. As coisas estão mais bonitas, mais leves, o seu pensamento está indo para um jantar, para o próximo encontro, para o encontro da família e automaticamente isso também interrompe os pensamentos
pensamentos negativos que eram dominantes. Em terceiro lugar, essa proximidade com a família e com as pessoas que para nós são importantes, ela também é determinante. A gente acaba muitas vezes se reencontrando e muitas vezes até presenteando as pessoas que nos amam autenticamente por quem nós efetivamente somos. E esse contato, ele é importantíssimo para nós, afinal, nós somos seres sociais e por conta disso nós nos sentimos bem enquanto estamos perto das pessoas que são relevantes para nós. Isso libera oxitocina na nossa farmácia cerebral, que basicamente é o neurotransmissor apelidado carinhosamente de neurotransmissor do amor. E essa combinação que basicamente é bombástica, porque esses elementos associados criam o que é chamado de o espírito natalino, que torna os seus problemas mais leves, a rotina mais gostosa, as suas relações mais envolventes. Poxa, mas que incrível seria se o nosso ano inteiro fosse assim, não é mesmo? E se eu te dissesse que não só isso é possível, como é bastante simples você ter mais disso ou até ter o seu ano inteiro exatamente assim? Será que você quer saber como? Ai! Já tira todo mundo aí, vai! Foi. Tá trabalhando, vai! Vamos lá, vem! Vamos subir! Tudo vai. bem? Vamos lá, deixa eu trabalhar! Então vamos lá. Em primeiro lugar, se o encerramento de um ciclo gera expectativas altas, por que a gente não pode se aproveitar daquele primeiro elemento e permitir encerramentos de ciclo com mais frequência no nosso dia a dia? A gente simplesmente não permite. A gente vai de objetivo a objetivo, a objetivo, a objetivo. Parece que simplesmente nunca tem um fim. A gente acaba algo e inicia alguma outra coisa, e aí a gente vai para uma outra coisa. Erro número 1. E em segundo lugar, se aquela mudança de foco gera de fato um sentimento positivo, quebrando os padrões do nosso dia a dia, e isso nos estimula a ver o mundo como algo novo, não só como mais do mesmo, aquela rotina, aquela mesmice, porque então nós sempre fazemos exatamente as mesmas coisas da mesma forma todos os dias. Erro número 2. E em terceiro lugar, se a proximidade com a família e com as pessoas que para nós são importantes, isso muda tanto pra gente, liberando a oxitocina, por que raios então que nós nunca temos tempo para eles? Esse é o erro número 3. E basicamente então, se você corrigir estes 3 erros, você tem uma chance enorme de viver o espírito natalino ao longo do ano inteiro. Imagine só como seria o seu ano, muito mais leve, muito mais gostoso e obviamente isso te libera muito mais energia, fazendo com que você fique mais produtivo, mais intenso, mais efetivo e obviamente curtindo mais a jornada. Olha só, mais produtividade e mais leveza ao mesmo tempo. E eu quero efetivamente te ajudar, não só nisso, mas eu quero te ajudar a ir além. Por isso, eu quero te convidar para uma aula online em que eu vou te ajudar a preparar o seu cérebro para 2020. Se as metas são parte essenciais, não só do espírito natalino, mas como de qualquer pessoa de alta performance, então eu vou te ensinar a definir metas de final de ano que realmente funcionam e não aquelas que simplesmente ficam escritas no papelzinho para que a gente olhe no ano seguinte e fale, nossa, eu deveria ter feito tudo isso, mas eu não fiz. Por isso, eu vou te dar um infográfico em um PDF para você realmente fazer as suas metas anuais a partir de agora. Para você então participar dessa aula, basta você entrar aqui em brainpower.com.br/ano novo. Ao longo dessa aula, você vai entender exatamente e de uma vez por todas por que as metas de ano novo tradicionais elas não funcionam. E automaticamente também você vai aprender a criar metas que se associam ao seu cérebro, que funcionam. Também vai identificar qual é o tamanho que as suas metas têm que ter. Será que é uma meta muito elevada? Será que é uma meta leve? Será que é um intermediário? Qual é a efetividade que realmente permite mais resultado para o seu cérebro? Quantas metas você deve ter? Será que é uma? Será que é um monte de metas? Qual é o balanço correto? Será que você precisa de metas intrínsecas ou extrínsecas? A maior parte das pessoas nunca ouviu falar a respeito de meta intrínseca ou extrínseca. Não é de surpreender que elas começam muita coisa e acabam poucas. É muita iniciativa e pouca acabativa. No final dessa aula, efetivamente, você vai aprender a gerar muito mais valor e, consequentemente, receber muito mais valor em contrapartida. O que eu quero é que, efetivamente, esse seu ano de 2020 seja incrível. Um início, não só de ano, mas de uma nova década que está chegando. Então, mais uma vez, garanta sua vaga aqui em brainpower.com.br/ano novo. E como agora a gente está chegando perto do final do ano, eu não poderia agora deixar de te agradecer. Agradecer aqui a sua presença, pelo seu like, pela sua curtida, pelo seu comentário, pela sua visualização ou simplesmente ouvindo o podcast. Seguramente você tornou o meu ano mais especial, levando a minha palavra para mais e mais pessoas. Então, minha gratidão a você e que no próximo ano a nossa parceria se intensifique ainda mais. E por outro lado, se eu te ajudei com alguma coisa, eu adoraria saber, por isso que eu
te peço que deixe aqui abaixo nos comentários algo que efetivamente você teve de reflexão ou realmente alguma mudança ao longo desse ano por conta de algum insight, alguma reflexão, alguma sacada, algo que você aprendeu comigo. Para mim isso significaria o mundo. Aproveita então que você está aí com seu espírito natalino e usa esse espírito para contribuir, para deixar aqui as suas palavras. E para a gente concluir de fato agora, eu desejo então boas festas para você, boas festas para sua família, que os desafios que você passou ao longo desse último ano tenham efetivamente te fortalecido e que as oportunidades de 2020 elas efetivamente sejam abraçadas e você cresça dia a dia. Então eu te encontro agora na nossa aula online para que de fato esse próximo ano e essa próxima década seja incrível para você e que realmente isso tudo comece hoje. Afinal, o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até lá dentro.